Oi galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Como estão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, a sua origem, onde está localizada, os principais povos que habitaram a Mesopotâmia, fazendo uma revisão do que foi visto da aula na TV, né? Já assistiram a aula na TV, agora nós vamos trabalhar algumas questões relacionadas à Mesopotâmia. Nós vamos tratar das principais questões, localização, porquê do nome e os povos lá, os principais povos que habitaram a Mesopotâmia. E aí, né, também trabalhar algumas questões para fundamentar, né, o que foi passado na aula, certo? Estamos aqui, Mesopotâmia. O que significa o termo Mesopotâmia? Terra entre rios, não é isso? Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales do rio Tigre e Eufrates. Guardem esse nome. Esses dois nomes são muito importantes, porque essa é uma das principais características dessa terra, né? Terra entre rios. Estava situada entre dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Eufrates. É importante que você grave esses nomes. Ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas, né? Caso você tenha curiosidade de saber aonde está localizada hoje a antiga Mesopotâmia, é onde hoje nós temos um país chamado Iraque, não é isso? Então vamos aqui à primeira questão. Diz o seguinte: a região denominada Mesopotâmia ficava entre os rios. Pedi que vocês ficassem atentos ao nome dos rios, não é isso? Nilo e Ganges, são esses os rios que rodeiam a Mesopotâmia? Tigre e Eufrates, será que são esses? Nilo e Tigre, esse Nilo ele é muito famoso, nós já estudamos ele. Mas será que o Nilo está lá na Mesopotâmia? Ganges e Eufrates, Ganges e Tigre. Quem estava ligado no texto, na aula, sabe que a resposta correta é a letra B, Rio Tigre e Rio Eufrates, não é isso? Só lembrando, galera, né, antes de você assistir aqui a questão da resolução da questão, tente fazer sozinho, né? Pause o vídeo, tente responder a questão só, e aí depois, quando você tiver uma resposta, é que você vai ver realmente, conferir qual é a resposta correta, né? Crescente fértil, né? O que é esse crescente fértil que o texto fala? Região do Oriente Médio, excelente para a agricultura. Tinha o formato de uma lua crescente e o seu território possui um solo fértil. Aqui, né? A explicação. Está aqui o mapa. Se você der uma olhada no mapa, você vai ver que a gente consegue ver aqui, nesta região, né? Como se fosse uma meia-lua, né? Ou seja, seria a lua no seu estado crescente. Como o desenho formado pela Terra dá a ideia de uma lua no seu estado crescente, e esta Terra que está nessa região aqui, né? Que está aqui com essa linha tracejada, ela era muito fértil, resolveram chamar essa terra de crescente fértil, certo? E aqui uma questão relacionada a esse fato curioso, né, na Mesopotâmia. Nome da região que deu origem a várias civilizações da antiguidade e possui uma terra fecunda. Era Jardim da Babilônia, Foz do Rio Nilo, Acádia Babilônica, Torre de Babel ou Crescente Fértil? Aqui tá fácil, né, galera? Aqui tá muito fácil, né? O aluno que estava prestando atenção na aula, que assistiu a aula da TV, que leu o resumo que eu deixei lá na plataforma, sabe que nós estamos falando da região chamada Crescente Fértil. Aqui tem até uma imagem, né, para ajudar você a visualizar mentalmente, né, como era a Mesopotâmia, né? Você pode ver aqui muitos rios, muita água, muito verde, né? Muita terra fértil. Coloquei essa imagem aqui para ajudar você na hora de imaginar como era a Mesopotâmia, certo? Então, letra E, Crescente Fértil, é o nome da região que foi berço, né, de várias civilizações, né, deu, vamos dizer assim, condição para vários povos se fixarem nessa região
e desenvolver suas civilizações neste solo tão fértil. É isso? Continuando aqui, vamos falar sobre os povos que habitaram a Mesopotâmia. Diferente do Egito, quando a gente estudou o Egito, nós vimos que os egípcios sempre dominaram aquela região ali em volta do Nilo, né? Houve uma época em que realmente eles foram conquistados pelos Hicsos, mas logo eles retomaram de volta as suas terras. Mas aqui nessa região não, aqui nós vamos ver uma diferença. Vários povos vão habitar essa região. Entre eles, sumérios, amoritas, acádios, hititas, elamitas, cassitas e arameus. Esses são os povos que habitaram a Mesopotâmia. Você pode não entender como assim habitaram todos juntos ao mesmo tempo, eram amigos, conseguiram conviver em paz? Não, pelo contrário, né? A terra era fértil, mas era pouca, né? Não tinha como sustentar tanta gente. Então, o que é que acontecia? O que acontecia era que uns iam tomando as terras dos outros, né? Chegaram os sumérios, depois chegaram os amoritas, expulsam os sumérios, depois vêm os acádios, e esses povos eles vão se sucedendo através de conquista, né? E essas conquistas se davam com muito sangue derramado, muita batalha, muita guerra, muita destruição, né? E esses povos iam conquistando os outros e muitas vezes escravizando, né? Esses povos que antes eram os senhores das terras, agora eram escravizados pelos outros. Então aqui nós temos uma escadinha, né? A imagem até ajuda você a entender como se deu esse processo de sucessão desses povos na região conhecida como Crescente Fértil, Mesopotâmia. Aqui uma questão relacionada a isso. Ó. Alguns povos que fizeram parte da civilização mesopotâmica são, olha só, se estava prestando atenção na aula, com certeza vai responder de forma muito segura. Letra A, sumérios e acádios. Esse nome está lá naquela lista de povos que eu coloquei para você. Gregos e romanos, gregos e egípcios, sumérios e romanos ou egípcios e acádios. O aluno que está ligado, está prestando atenção, está aprendendo a história, vai saber que a letra A, sumérios e acádios. Quer conferir? Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. Sumérios, aqui no primeiro degrau estão os sumérios e no terceiro estão os acádios, ok? Então, resposta certa, letra A. Cidades importantes. Nós vamos ter várias cidades importantes nessa região chamada Mesopotâmia. E aqui vai uma curiosidade. Essas cidades, elas são diferentes das nossas em vários aspectos. Mas o aspecto, digamos assim, que mais chama a atenção dessas cidades é que elas eram cidades-estados. É um conceito que talvez você ainda não domine, mas você vai aprender agora o que é uma cidade-estado. Uma cidade-estado é uma cidade independente. Uma cidade independente de que forma, professor? De forma econômica e política. Se é independente, o que é uma coisa independente? Você sabe o que é uma coisa independente, né? É aquela pessoa que não depende de outra pessoa. Ela é capaz de cuidar de si só, né? Então, essas cidades, diferente das nossas cidades aqui no Brasil, vamos traçar um paralelo para você entender. Aqui no Brasil nós temos mais de 5.300 cidades, mas elas não são independentes. Todas elas estão, vamos dizer assim, são submissas ao governo central, que é lá em Brasília. Não é isso? Os poderes estão lá e as cidades estão submissas a esse governo central. Na Mesopotâmia isso não existia. Cada cidade tinha o seu governante próprio. Cada cidade tinha a sua economia, tinha a sua política, tinha o seu rei, tinha o seu governante. Cada um escolhia da forma como achava melhor. Muitas vezes essas cidades até faziam parcerias comerciais ou se juntavam para enfrentar um inimigo comum. Mas acabou o problema, acabou a amizade, né? A união no caso. Normalmente elas seguiam caminhos diferentes. Ok, agora sabendo o que é uma cidade-estado, né? Vamos aqui às principais cidades-estados da Mesopotâmia. Nós temos Nippur, Uruk, Sharuquim, Agade, Babilônia, Kish, Assur, Lagash e por aí vai, né? Eridu e tantas outras cidades. Aqui uma questão, né, sobre as cidades mesopotâmicas.
Quais das cidades abaixo fizeram parte do desenvolvimento da Mesopotâmia? Cairo, Roma e Atenas. Atenas, Babel e Uruque. Roma, Cairo e Babel. Acádia, Babilônia e Babel. Nenhuma das anteriores. Bom, você tem aqui na letra D a informação correta. Acádia, Babilônia e Babel. Nome de 3 cidades mesopotâmicas. Sumérios, né? Os sumérios foram os primeiros povos a habitar a região da Mesopotâmia, né? Tá aqui, né? Os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada em 5000 a.C. pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades que a humanidade tem conhecimento, como Uruk e Lagash. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidades-estado, governadas por um chefe religioso e militar, que era denominado Patese, né? Aí aqui nós temos uma outra informação importante, que é a organização social da Mesopotâmia. O que é uma organização social? É como a sociedade está disposta, vamos dizer assim, nós até escolhemos aqui esse desenho, a pirâmide, que representa muito bem a divisão de uma sociedade, que tem aqui o topo da pirâmide, não é isso? Que é a parte mais fina, onde tem menos pessoas. E aqui nós temos a base da pirâmide, onde estão a maior parte das pessoas, certo? E o que determina se você está na ponta da pirâmide ou se você está na base da pirâmide? É a sua condição social. É assim em todos os lugares do planeta, certo? A não ser nas tribos indígenas e nos pequenos grupos humanos, né, onde as pessoas não existe essa questão de diferença social, mas na maior parte do mundo a sociedade está dividida em partes, e lá na Mesopotâmia não era diferente, e assim estava dividida. No topo da pirâmide estava quem? Os sacerdotes, homens ricos, poderosos, responsável pela religião e temido por todos, não é isso? Na sequência vocês têm a aristocracia, né? Os proprietários de terra, os homens ricos, né? Na sequência você tem os militares, responsáveis pela defesa, altos militares, né? Responsáveis pela organização da sociedade, pela segurança, pela organização, né? E proteção das fronteiras. Então eles também eram pessoas de destaque. Na sequência você tem os comerciantes, né? Mais abaixo você tem os artesãos, e aí vem a questão dos camponeses, os homens simples, pobres, que trabalhavam na agricultura para sustentar todos os demais. E por último você tem os escravos, não é isso? Homens que eram cativos na maior parte das vezes em guerras e eram trazidos para a Mesopotâmia para trabalhar na construção de grandes templos, nas construções de grandes obras públicas, como diques de proteção e canais de irrigação e palácios, né? Então esses escravos eles eram trazidos de perto ou de longe, né? Para que eles pudessem trabalhar nas grandes construções na Mesopotâmia, certo? E aqui uma informação importante sobre a Suméria é que os sumérios, até onde se tem relato, é um dos primeiros povos a fazer uso da escrita, né? E aqui você está vendo um exemplo de uma tábua, né? De escrita suméria. Era uma tábua feita de argila, de barro, e aí eles traziam uma ferramenta e eles ficavam riscando, né? Em cima dessa argila. E aí aqui eles faziam anotações, eles contavam histórias, né, registrando assim os acontecimentos acontecidos na Mesopotâmia. A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica, né? E aqui uma questão relacionada a isso. A mais antiga língua escrita, chamada de escrita cuneiforme, foi desenvolvida há cerca de 3.000 anos antes de Cristo pelos. Foram os fenícios que desenvolveram a escrita cuneiforme, que é justamente esta aqui, tá nesta imagem, né? Aqui é a escrita cuneiforme. Feita por quem? Fenícios, sumérios, acádios, babilônios ou amoritas, né? Quem estava prestando atenção na aula sabe que quem desenvolveu essa forma de se comunicar, esse primeiro tipo de escrita, foram os sumérios, certo? Letra B, sumérios. Ok, galera, ficamos por aqui. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.